nós estamos encerrando mais uma jornada bíblica, essa jornada que começamos no início deste mês de junho. E quem está nos ajudando neste caminho é o Padre Mauro Negro, da Congregação dos Oblatos de São José. Por isso, mais uma vez, queremos acolhê-lo e, desde já, agradecê-lo por essa disponibilidade de ter passado um mês aqui conosco, nos ajudando a entender o livro do profeta Isaías. Bem-vindo, Padre Mauro. Obrigado, Padre. Eu que agradeço a você, a TV Aparecida, ao Santuário, ao produtor Gustavo e a todos aqueles que nos... Que alegria, Padre Mauro, poder contar com o Senhor neste mês e quantas coisas já pudemos aprender do livro do profeta Isaías neste caminho que nós começamos agora em junho, de estudar os profetas maiores. E para a gente começar aqui o nosso bate-papo, o que Isaías, Padre, escreve sobre Jesus Cristo, descrito por ele como pastor de Israel? Bom, ele ainda não tem a ideia de que está falando de Jesus, né? Que virá muitos séculos depois. Mas ele fala de um personagem, ele fala de vários personagens. E essa ideia de pastor de Israel é uma ideia extraordinária, porque ninguém tinha até aquele momento identificado um personagem que salva com um pastor. Esses personagens que salvam poderiam ser sacerdotes, poderiam ser reis, poderiam ser generais, mas um pastor que é uma pessoa tão humilde, tão simples, então já começa a mudar o conceito e a gente aprende que o pastor é aquele que cuida, aquele que cura, aquele que conduz. Isso tem tudo a ver com a figura de Jesus. Jesus pega esse viés, justamente, essa imagem bonita e realiza na própria vida, oferecendo também para que os cristãos reproduzam esta imagem no seu agir. Diante disso, nós olhamos ali no profeta Isaías que ele descreve a figura do servo sofredor. Como que o povo acolhe, né, essa previsão naquele tempo? É a outra figura, né? O pastor e depois do servo. O servo do Senhor. Tem 4 cantos, 4 poemas no livro de Isaías que falam deste servo. O último, o 4, que é o servo do Senhor e que é também o sofredor. Aquele que carrega sobre si os males do povo, os males da história, mas que dá um sentido para esses males na medida em que ele os supera. Supera na verdade, supera na dedicação, supera na resistência. Então ele vai além. O servo, ele supera porque ele vai além. Ele não se poupa. Ele realiza em si o projeto de Deus. Nós lemos este canto lindo do servo do Senhor, que é o sofredor, na Sexta-feira Santa. E podemos nos emocionar, mas, sobretudo, devemos entender que para a história ter sentido, a gente tem que sair do lugar, a gente tem que fazer algo positivo para transformar a gente e aquilo que está ao nosso redor. É um trabalho intenso, feito com Deus, não sem Deus, e muito menos contra Deus, e sim com Deus. Pode parecer simples dizer isso, né? Mas às vezes a gente quer que Deus pense como a gente quer pensar, mas tem que a gente pensar como Deus pensa. É muito interessante, Padre, quando o senhor fala, né, dessa necessidade de querermos sair, né, do lugar que estamos. É interessante que cada um que vem aqui estudar a palavra com a gente, ele deixa um ensinamento. E a gente tem, desde o primeiro encontro, percebido essa insistência do Senhor. Olha, se queremos mudar, é preciso sair daquela zona de conforto que às vezes nós vamos criando e vamos achando que é o melhor. É por aí mesmo o caminho? Eu tenho certeza, e é isso que eu busco fazer também, ainda que de modo imperfeito, na minha própria existência. É isso mesmo, sabe? Arrogância, prepotência, egocentrismo,
egolatria não combinam com o caminho de salvação. Olha que coisa interessante, né? O Padre Mauro traz para nós. As nossas comunidades devem viver essa experiência e eu até penso que o sair do lugar resume aquilo que o Papa Francisco tem insistido para a igreja. Nós precisamos ser uma igreja em saída, não podemos ser uma igreja fechada em nós mesmos, uma igreja que não queira dialogar com as inúmeras questões, né, que se colocam para aqueles que vivem a fé. Padre, como que Isaías ele convida o povo a buscar o Senhor e hoje como que nós buscamos o Senhor nas realidades onde vivemos como cristãos, como igreja discípula e missionária? Mudança, transformação, a partir de um modelo. Isaías tinha um modelo que era o servo, o pastor. Nós temos o modelo que é Jesus Cristo. Nós temos a comunidade que nos acolhe, que é a igreja. Nós temos a palavra que nos educa. Nós temos os sacramentos que nos alimentam. E nós temos inteligência e vontade. Junto com a decisão, fazem toda a diferença. Obviamente que tudo isso precisa do Espírito, porque se não tiver o Espírito de Deus, nós vamos agir apenas pelas nossas forças. Podemos caminhar um pouco, mas certamente não vamos caminhar muito longe. Então, essa abertura de fé, não uma teimosia na ação, mas uma abertura de fé é fundamental. Humildade, sabe? Porque o Cristo, uma coisa que a gente aprende nos cantos do servo, e sobre o quarto canto do servo, do Senhor, que é o servo sofredor, já falamos disso hoje, é que o servo é humilde. E ele não deseja se impor, ele deseja cumprir a vontade de Deus. Se a gente aprendesse essa lição, puxa, faríamos muita diferença na história, sabe? Olha que grande ensinamento, humildade. Essa é uma das mais belas virtudes que nós podemos viver aí como comunidade cristã. Sermos uma terra fértil, onde a boa semente da palavra cai, frutifica e oferece bons frutos ao nosso mundo. Padre, nós estamos caminhando para o encerramento do nosso estudo bíblico. E agora eu gostaria que o senhor pudesse fazer uma síntese daquilo que o livro do profeta Isaías pode servir para nós como fonte de inspiração para vivermos de fato como comunidades eclesiais formadas por discípulos e missionários de Jesus Cristo. Padre Rodrigo, colegas, olha, o livro de Isaías é complexo, é muito fascinante. A gente apenas beliscou um pouquinho, mas eu acho que uma coisa importante nele, entre tantas, a abertura. Se a gente não abrir, se a gente não se abrir, a gente não vai conseguir ir longe. Então, nos abramos. Abramos a nossa inteligência, abramos a nossa vontade, nosso afeto, para que Deus possa agir. Evitemos a teimosia, a prepotência, eu repeti isso várias vezes, para que o Espírito realmente nos mover. Eu acho que eu aprendi isso com os outros profetas e sugiro isso como caminho para nós aqui. Padre Mauro, nós queremos agradecê-lo por este tempo aqui que o senhor doou para nós, para nos ajudar a conhecer o livro do profeta Isaías e que o senhor continue com este serviço aí também do magistério, ensinando a palavra de Deus, refletindo a palavra de Deus com as nossas comunidades e que o senhor também abençoe o trabalho que o senhor realiza como animador aí da sua família religiosa. E muito obrigado por ter passado este tempo conosco. Obrigado, Padre. Obrigado, produtor Gustavo. Obrigado, TV Aparecida e toda essa obra maravilhosa que os redentoristas realizam aí. Obrigado a todos aqueles que nos acompanharam também.